Bom, vamos resolver mais um probleminha e boa noite, né? Ó, tô escolhendo aqui o 108, item B. Nós já fizemos algo parecido na aula. Ó, ele quer saber o limite para x tendendo a zero de 2 elevado a 3x menos 1 sobre x. Bom, agora não adianta pegar o caminho do limite exponencial fundamental, ó, porque aqui não está tendendo para o infinito, tá? Então a gente vai por outro caminho. Vamos usar um artifício assim. Vamos deixar colorido aqui. Vamos trocar, vamos dizer que esse 2 elevado a 3x menos 1 é um número U. Aí em cima ali vai ficar U, então. Então já vou até escrever aqui. Aqui vai ser U. Aí quem que é o x, né? Agora você vai isolar o x aqui. Ó, o 2 elevado a 3x é igual a U mais 1. Ou 1 mais U, tá? Então o 3x, que é o expoente, é o logaritmo em base 2, tá? Então é o logaritmo de 1 mais 1 em base 2. Agora aqui a gente vai usar o... Porque o limite fundamental ele tem a ver com o número de Euler. Então eu vou trocar a base aqui, né? Então vou mudar a base para o número de Euler. Vai ser o log de 1 mais 1 na base E, dividido pelo log de 2, que é a log da base, né? Na base E. Agora onde está log de base E, a gente vai escrever ln. Então vai ser o logaritmo natural de 1 mais 1 sobre o logaritmo natural de 2. Isolando o x, vai ser o logaritmo natural de 1 mais 1 sobre 3 vezes o logaritmo natural de 2. Isso aqui a gente vai escrever onde está o x. Já vou escrever então. Então vai ficar ln de 1 mais 1 sobre 3 ln de 2. Aí ficou assim. E agora vamos ver o que a gente vai fazer aqui, né? Ó, se x tende a zero, esse número u, porque o u é 2 elevado a 3x menos 1, ele vai tender a ser 2 elevado a 3 vezes 0 menos 1. Então ele vai tender a ser 1 menos 1, vai tender a ser 0 também. Então o u também tende a 0. Bom, aí fiz todas essas trocas, agora eu vou usar a propriedade das potências, das frações, né? Que é que ela mantém o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Então aqui em cima, esse 3ln de 2 vai para cima, né? Então vai ficar 3ln de 2 vezes u sobre logaritmo natural de 1 mais 1. Agora eu vou continuar aqui. Agora o 3ln de 2 é uma constante. Limite da constante é a constante. Então vou tirar ela do limite, tá? Porque quando o u tende a zero não acontece nada com isso. Continua o que era, né? Então, limite, ó, eu tirei, tá? Eu tirei para fora isso aqui, o limite de u sobre o logaritmo natural de 1 mais 1 para u tendendo a zero. Aí continuando aqui, ó, agora eu vou provocar uma situação. Esse u eu vou escrever embaixo, então eu tenho que escrever como inverso. Ó, ele é u em cima, mas embaixo ele é 1 sobre u. Para que fazer isso? Para usar aquela propriedade dos logaritmos, né? Esse número aqui, ele pode subir aqui, né? Ele pode virar o expoente do logaritmando. Então vamos fazer isso. Vai ficar 3ln de 2 vezes o limite para u tendendo a zero. Aqui fica u, o logaritmo natural de 1 mais 1 elevado a u sobre u. Agora é o seguinte, ó, isso aqui parece com o limite exponencial fundamental. Vamos deixar ele ficar igual, tá? Eu vou usar outro artifício agora. Ó, o artifício vai ser assim, eu vou dizer que o u é 1 sobre y. Que eu vou trocar aqui. Tá? Então, ó, se você inverter os dois lados, quer dizer que o 1 sobre u é y. Ó. Se u é 1 sobre y, 1 sobre u é y. Você vai trocar aqui. Se você analisar isso agora,
Se U tender a zero, se esse número aqui ficar muito pequenininho, mas ele for positivo, ó, então se U tender a zero pela direita, o Y vai tender a ser grande. Né? Porque a divisão 1 dividido por um número muito pequenininho dá grande, né? Se U tender a zero pela esquerda, então isso aqui está tendendo a zero por valores negativos. Aí o U tende a menos infinito. Então quer dizer que se U tender a zero, o Y vai tender ao mais ou menos infinito. Mas isso não tem problema, porque o limite fundamental, ele fala assim que a função aquela de Euler tender para mais infinito para menos infinito, o limite tende a E. Aí eu vou voltar para fazer as trocas, né? Ó, então voltando aqui. Então vai ficar assim, 3ln de 2, o limite, onde está U vai ser Y, tendendo a mais ou menos infinito. Aí 1 sobre o logaritmo natural, onde está U vai ser 1 sobre Y, mais 1, e onde está 1 sobre U vai ser Y. Agora é o seguinte, ó, quando o y tender para mais ou menos infinito, isso aqui tende a ser o número de Euler. Vou colocar um efeito especial aqui. Ó, isso aqui tende a ser o número de Euler. Então, se isso tender a ser o número de Euler, está resolvido o nosso problema, né? Porque vai ficar assim, então, né? 3ln de 2, o 1 vai tender a 1 mesmo. Então vai ficar vezes 1 sobre o ln de E, que é o azulzinho, tá? Aí se tendeu a ser o ln de E, o que é o ln de E, né? ln de E é o log de E em base E. Então isso tem que dar 1. Então o nosso resultado ficou assim, 3ln de 2 vezes 1 sobre 1, logo, se eu não errei nenhuma conta, 3ln de 2. Aí vocês dão uma olhada no gabarito, né? Beleza? Aí chega por hoje, então, né? Hora de assistir mais um episódio de American Horror History. Na 7ª temporada fala sobre o Donald Trump e a eleição dele, é muito legal.